Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte. E hoje nós vamos falar de um tema, como vários outros episódios, muito especial, porque eu tenho certeza que é útil para o seu dia a dia e principalmente para a sua saúde, para a sua qualidade de vida. Nosso convidado de hoje é o Márcio Mota, proprietário da Êxito Academias. Boa tarde, prazer estar aqui. Márcio, muito bom te receber aqui hoje. Eu já vi aqui na bio, né, que a gente vai ter um bate-papo. O roteiro de hoje já tem um bate-papo legal que fala principalmente sobre qualidade de vida e saúde. É isso aí, vamos falar de wellness, né? Não só de fitness, mas de wellness. Muito legal. E já aproveitando, né, eu queria conhecer quem é o Márcio, né, pra gente, para ao invés de eu te apresentar, se apresenta aí para o nosso público, para quem está assistindo esse vídeo, para quem está ouvindo o BH Podcast nas plataformas de áudio. Quem é o Márcio Mota? Vamos lá, Márcio Mota. Márcio é filho do José Alberto, bancário, filho da Dona Marta, professora de português, pai do Zion e da Ayla, ambos estudantes, bailarinos, dançarinos, dono da Academia Êxito, corredor, apaixonado por atividade física. É isso aí. E isso que chamou a minha atenção, porque quando a gente conversou aqui na equipe, que a gente ia entrevistar uma pessoa que estava ligada à área que ajuda tantas pessoas a se movimentar, a ter uma qualidade de vida melhor, eu falei, opa, tem muita oportunidade de conteúdo aí. E esse episódio pode ser útil para muitas pessoas. Márcio, você que está atuando nessa área, quantos anos já que você atua nessa área? Puxa, profissionalmente trabalhando desde 87, né? Desde 87, É, mais de 30 anos aí, né? mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Me conta aqui, qual que é o principal desafio das pessoas que sabem que é tão necessário um esporte ou o dia a dia, né, uma movimentação. Aí, ó, tá vendo? Deu uma errada aqui. Vamos lá. Qual que é o principal desafio o que fazer? E Márcio, me conta aqui, depois de 30 anos atuando nessa área, qual que é o principal desafio das pessoas se manterem ativas, principalmente fazendo exercício físico, se movimentando? É que é importante, acho que ninguém tem dúvida mais, né? Todo mundo já sabe que exercício se movimentar é essencial. O desafio é conseguir, né? Ter regularidade. A regularidade é o grande tchan da atividade física. A gente começa, entra, sai, para. E isso não é o legal. O legal é a gente fazer pouco, mas fazer sempre. É isso aí. E eu vejo que muitas pessoas têm aquela famosa promessa, né, do início de ano, principalmente ali no mês de janeiro, né? Você que é proprietário de 3 academias, você já deve ter notado esse movimento, né? Parece que em janeiro, finalzinho do ano, a pessoa fala assim: esse ano vai ser diferente. E muita gente desiste mesmo no meio do caminho, ou isso é lenda? Muita gente desiste. Aliás, a maioria desiste, né? Início do ano, as emoções estão em alta, né? É igual quando você bebeu, ficou de ressaca, eles falam, nossa, nunca mais eu vou beber. Você tá mal, o corpo tá mal. Vou começar a fazer exercício segunda-feira, vou cuidar da saúde. Mas aí passou o efeito da ressaca, pronto, as emoções mudam e aí tudo muda de novo. Então o desafio é conseguir regularidade, porque começar a parar, fazer uma vez só e voltar mês que vem, com certeza o resultado não vai aparecer, né? Muito bom. A gente vai entrar nesse ponto, né, que é algo bem interessante de como a pessoa conseguir essa consistência. Eu acredito que você tem algumas dicas pra gente, mas antes eu quero abordar um outro tema que você falou, né, se apresentando agora. Além de proprietário da Academia Êxito, das academias, né, que são 3 unidades, você também é corredor. Sim. Me conta como que é esse estilo de vida, né, que vai muito além de ser apenas, né, um corredor. Corrida é minha paixão atual, né? Eu fui trocando as paixões aí ao longo da vida. Desde novinho eu sempre fui de me movimentar bastante. Na época não existia esse negócio de TDAH, mas eu acho que se existisse com certeza eu ia ser Seria diagnosticado assim. Mas diagnosticado. sempre fui muito de movimentos, fui pivete de rua, sempre gostei de ação, patins, bicicleta. E nos últimos 20 anos eu andei escalando, eu era escalador, escalava bastante, sempre gostei muito de contato com a natureza, fui escoteiro a vida inteira. Então, natureza, atividade física, isso tudo sempre me comoveu. Como a escalada estava me tomando muito tempo, exigia viajar no final de semana, procurar lugares legais, falei, vamos mudar esse negócio. Comecei a namorar, a namorada é corredora e a gente acabou indo para trilha. Hoje, né, além da Legal. corrida, é uma corrida em trilha, né, o trail running. Trail Então, running. muito legal, muito saudável, junto à natureza, desafio, atividade física. Legal, melhor ainda quando. E acontece em grupos ou, por exemplo, você faz junto com a sua namorada?
Sim. né? Ou seja, é possível fazer em grupos também ou individual. Tem gente que gosta de fazer uma trilha, às vezes sozinho, ou costuma ser mais em grupo. O normal, o mais comum da gente ter, são os grupos se reunindo aos finais de semana. E dia de semana, algumas vezes em grupo, muitas vezes sozinho por causa de tempo, das É dificuldades do dia a mesmo? dia, né? Sim. É interessante porque eu mesmo tô precisando me movimentar mais, né? Então já é interessante esse assunto, né? Esse assunto já se torna bem interessante, porque eu mesmo já vou levar algumas dicas para o meu dia a dia. Por exemplo, quem está aqui em BH e precisa e quer se movimentar, quer conhecer uma trilha legal, você tem alguma dica próxima aqui de Belo Horizonte, uns dois locais que a pessoa pode se exercitar e ainda ter esse contato com a natureza? O BH é privilegiado, né? A gente tem vários locais aqui. O Retiro das Pedras é um lugar que a gente corre muito, no Alphaville, Riacima, Raposa, Sabará, aquela região toda, Serra do Gandarela, Serra do Cipó, assim, nossa, tem muita trilha. Dentro de BH tem o Parque Municipal, que dá para você correr ali por cima dos gramadinhos, tem uma trilhinha em menor tamanho, mas dá para distrair um pouquinho. Na UFMG eu tenho treinado bastante lá, Mesmo, não muito, UFMG? sim, muita trilha, muita grama, muita sombra, assim, tem muita opção ali de correr. Mas final de semana dá pra gente melhorar, né? Assim, ir para lugares mais legais. Riacima, por exemplo, é uma região de muita cachoeira. Você já corre, já entra na cachoeira, já tem muita coisa legal. Muito bom. Ou seja, para quem está em BH já tem muitas opções e o legal é isso, que Belo Horizonte tem é privilegiado em relação a essa área verde e as oportunidades de até de turismo também, né? Para as pessoas que vêm de fora e querem conhecer e melhor ainda para quem mora aqui. Mas me conta em relação principalmente à sua área de atuação. Como que despertou essa paixão aí pelo movimento, pelo esporte e por academias? Você sempre pensou em ser um proprietário de academia? Era seu sonho desde a infância? Não, na verdade, eu nunca tinha pensado. Eu estava lá no segundo ano, do segundo grau na época, né? Hoje em dia, ensino médio. E minha família é de professores. E a pressão era grande para eu escolher um curso que eu fosse fazer, um curso superior. E eu não era muito chegado à sala de aula, precisava de movimento. Ficar 5 horas sentado numa sala de aula para mim era um terror. E aí eu lembro claramente que a mamãe chegou com um guia de profissões, né, impresso, um caderno lá. E tinha Já, várias profissões, já te incentivando a buscar uma profissão. me ajudando a escolher. Porque meu pai me ameaçava, ele falava que eu era malandro e que eu não estudava, então que eu ia empurrar carrinho de supermercado. Na época era comum sair do supermercado e tinha uns rapazes lá que empurravam o carrinho e ganhavam um trocadinho. E aí, sentado com minha mãe lá, nós fomos passando, engenharia não, medicina não, várias coisas não. Na hora que passou a educação física, eu falei, opa, isso me interessa. E aí minha mãe, olha, você vai ser professor, hein? Exemplo não falta, né? A família é cheia de professor. Mas eu falei, não, é isso. E dali pra frente, pronto, foi educação física. Aí vem a faculdade, a gente vai conhecendo outras coisas, fazendo várias coisas, adorei. Eu tinha um tio na época que era médico do Cruzeiro, e todo mundo falava assim, ah, você vai ser preparador físico do Cruzeiro. Eu falava, não, futebol eu não quero, futebol não, o meio é meio estranho, não gosto, parece com política. O primeiro emprego que apareceu para mim, futebol. E aí foi na Serra dos Carajás, no Pará. No Eu fui Pará. trabalhar numa colônia de férias lá, eu lembro que eram 40 horas de ônibus. E foi uma decisão sua, assim, foi uma opção ou uma decisão? Como é que você saiu aqui de Belo Horizonte para ir para o Pará no primeiro Foi emprego? uma oportunidade, uma grande oportunidade. O salário era bom na época, tinha vários benefícios. Eu falei, eu vou, não tem nada. E fui e acabei mexendo com futebol. O futebol de campo realmente comprovou que não era o que eu queria, mas o futsal me atraiu bastante. Eu me envolvi bastante com isso lá e voltei para BH achando que eu ia trabalhar com futsal. E Olha nunca mais só. trabalhei com futsal. Foi Aí, uma experiência única lá no Pará. lá no Pará. Precisava de ganhar dinheiro, entrei numa academia, noutra academia, e as coisas foram acontecendo. Até que eu abri um estúdio pequenininho, na Cidade Nova. O estúdio estava indo bem, mas eu tinha um irmão desempregado na época. Eu falei, poxa, vamos abrir uma academia. O dinheiro que eu tinha juntado lá em Carajás, no Pará, eu usei para montar a academia. Eu montava, ele administrava e eu continuava no meu estúdio. Legal. Nessa época, meu irmão mais velho morreu, e aí nós fomos para o enterro, paramos a negociação. Quando a gente voltou, vamos lá, retomar tudo de novo. Só que meu irmão mais novo, nessa época, ele não aguentou o baque, desenvolveu uma esquizofrenia, e eu fiquei com um estúdio com a academia na mão e não tinha ninguém para olhar. Acabei fechando o estúdio e fui para a academia. É mesmo. 23 de outubro de 2000. Então, 23 anos que eu estou lá na primeira academia no Barro Preto. Ou seja, quem vê a trajetória, a jornada das academias hoje, não imagina
os desafios que foram, né? Ou Ao longo dos últimos anos aí, né? a gente ia precisar de muito mais tempo para falar de todos os desafios, mas a cereja do bolo agora foi a pandemia, né? É, Puxa vida, exatamente. veio a pandemia, eu falei, não é Pandemia e possível. academias foi um desafio, porque é um ambiente movimentado, um ambiente com muitas pessoas. Já aproveitando que você entrou nesse ponto, como que vocês contornaram esse momento da pandemia? Olha, a pandemia, eu preciso de movimento, né? Parado não tem jeito. Quando parou tudo, a gente nunca imaginava que ia ficar 9 meses fechados, né? Entre abre e fecha foram 9 meses. E aí foi uma loucura. A primeira semana eu passava de pendurado no telefone o dia inteiro. Como é que vai ser? Nós vamos quebrar, um desespero total. Depois isso foi melhorando e eu acabei desenvolvendo uma rotina lá na academia. Eu chegava lá 8 horas, começava a mexer com manutenção, aproveitei para consertar tudo que era possível lá e corrigir tudo. Comecei a alugar bicicletas de spinning, e aí eu resolvi alugar esteira também, vi que era trabalhoso, e aí resolvi vender tudo que era mais velho na academia, assim, equipamento mais antigo, resolvi vender bastante coisa. Deu até para fazer um dinheiro bom, assim, deu uma limpada na academia, acabei com o spinning, vendi todas as bicicletas depois de devolvidas dos aluguéis, e aí passaram os 9 meses e eu falo que hoje eu tenho até saudade, assim, teve uma parte boa ali na pandemia, como fui estudar, fui fazer outras coisas, assim, abriu várias oportunidades, né? Gerou oportunidades. Isso que é interessante, a visão, né, até do empreendedor, porque quem está em movimento, né, a gente falando novamente sobre movimento nesse episódio, não só o movimento da atividade física, mas o movimento de empreender, ter que inovar, se dispor a rever os processos, organizar toda essa Sim, estrutura. eu falo que a pandemia, é claro que as situações são diferentes, né? Diferentes empresários, diferentes pessoas no mercado sofreram de formas diferentes. Sim, Mas todo grande problema traz uma grande oportunidade, na mesma proporção, para o lado contrário. E para mim foi perfeito, assim. Me matriculei num curso de gestão na Dom Cabral e estudei bastante e corri mais. Tinha rotina, todo final de semana eu podia correr sem imprevisto. Fiz bastante exercício, né? Tava com a academia lá só para mim. Então, assim, foi bem legal. Assim, hoje, olhando para trás, puxa, doeu, mas foi muito legal. foi um momento de autoconhecimento também, né? Pelo que Nossa, eu vejo, assim, muito. para várias pessoas, de rever daquela, de se desligar um pouco do mundo, daquele ritmo e rever tudo que estava acontecendo ao redor. E é um ponto interessante que você citou agora de estudar. Mas antes da gente entrar nesse assunto, qual que é o Instagram, né, o arroba de vocês nas redes sociais ou site? Como que as pessoas encontram as unidades da Academia Êxito e onde elas estão, né? Quais bairros? Já deixa os endereços aí pra gente também, por favor. Sim, a primeira êxito foi a êxito do Barro Preto, né? Academia Êxito BP. Tem uma êxito no bairro Castelo também, né? Uma sociedade minha com meus primos. Que um primo meu trabalhou comigo muito tempo lá na academia também. Quando ele foi abrir, eu falei, não, vamos abrir outra êxito. E tem uma academia êxito em Ponte Nova, que é um ex-funcionário também que trabalhou com a gente muito tempo e virou irmão. E falei, você é êxito também, e nós somos êxito. Comprou a ideia, gostou do clima, do ambiente nosso lá e nós estamos juntos aí há muitos anos já. Legal. E pelo que eu vi, né, tem uma cultura, assim, né? Que vai criando essa cultura onde as pessoas que, por exemplo, seu primo acabou tendo uma oportunidade e virou mais uma academia. Porque quando eu vejo de fora, né, esse movimento é porque a pessoa entendeu o que você começou a construir lá atrás. Muito, assim, cultura hoje em dia tá, né, se fala bastante nisso, assim, mas é a alma de tudo, né? Os meus primos, né, são dois irmãos, começou com um, o outro já largou o emprego, foi trabalhar com ele. Assim, hoje eles, nossa, eles me ensinam pra caramba, assim. Antes Que eles legal. estavam sempre me ligando, me perguntando alguma coisa. Agora eu que não dou sossego pra eles, assim. A gente vai pegando, né, o ponto forte de cada um Sim, e aperfeiçoando. andando junto, é. Então, assim, nossa, isso é muito legal. É uma das coisas super legais que a gente tem hoje na Muito Êxito. bom. Então, 3 unidades, Barro Preto, Castelo e Ponte Nova. Ponte Nova, Muito isso. bom. E o arroba no Instagram, para quem já está assistindo esse episódio e já, enquanto a gente vai conversando aqui, já vai pesquisar e conhecer as academias no Instagram, quais são? Arroba Academia Êxito, Castelo, Academia Êxito BP, Academia Êxito Ponte Nova. Muito bom. Então, arroba Academia Êxito PP do Barro Preto, Sim, Castelo, no bairro Castelo e Ponte Nova, de Ponte Nova. sim, Muito bom, Márcio. E agora a gente voltando para esse tema de estudo. Né? Lá no início, quando você comentou agora há pouco, você, como filho de uma professora de sim. português e filho de um banqueiro, você escolheu a parte, a área de atuação como professor de educação física, né? Porque é uma licenciatura também, educação física. Sim. Existiu algum preconceito assim inicial, alguma visão, tipo, nossa, mas educação física ou não? Como que foi essa abordagem quando você escolheu seguir nessa área?
Olha, da parte dos meus pais foi o aviso, né? Olha, vida de professor você já conhece. Foi isso. Da minha parte, assim, eu não via outra opção. Quando eu falei educação física, poxa, é isso. Curti a ideia, você falou, tá aí. Gostei da ideia e eu não tinha mais nenhuma outra ideia. Quando eu entrei para a faculdade, ainda não era chegado muito. Eu estudei muito no terceiro ano, que eu precisava passar no vestibular. Eu falei, poxa, eu tenho que estudar agora, senão eu vou empurrar carrinho do supermercado. Então, comecei a estudar, estudei, passei. Passei até na primeira entrada, eu fiquei muito surpreso na época. Nossa, mas como que eu passei na primeira entrada? É nada como movimento, né? Movimentei, estudei. Exatamente. E aí entrei para educação física ainda com aquele ranço com a escola. No terceiro período, eu tive a matéria Fisiologia do Exercício. Aí eu falei, opa, esse negócio é legal. Começou a responder dúvidas que eu tinha, né? Por que que a gente fica ofegante quando faz exercício? Por que que o músculo dói? A fisiologia respondia várias dúvidas que eu tinha na cabeça. E aí, pronto. Na hora que a gente é fisgado pela curiosidade, o resto vai naturalmente, né? Muito bom. E depois desse curso de graduação, né, que você se capacitou há alguns anos antes de ir para o Pará, depois disso vieram mais quantos cursos? Como que foi a sua capacitação ao longo dos anos até hoje, né? Olha, muito curso, viu? Nossa, eu vou falar dos principais, porque é muito curso. Mas eu fiz uma pós-graduação em nutrição, eu fiquei muito curioso sobre alimentação. Fiz uma pós-graduação na USP sobre atividade física para grupos especiais. Na época eu comecei a Que falar, nossa, legal. eu vou mexer com idoso. Eu fiz uma pós-graduação em nutrição sobre atividade física personalizada, que era um negócio que estava crescendo na época também. E agora, recentemente, eu fiz uma pós-graduação em gestão, que eu sempre estudei muita gestão, mas eu não tinha nenhum ensino formal. Então, fui para Dom Cabral, né, que foi eleita agora a sétima melhor faculdade do mundo de Daqui de Belo negócios Horizonte daqui de também, Belo Nova Horizonte. Lima. E, poxa, foi ótimo, foi ótimo. Que legal, viu? E isso é interessante porque quando a gente fala de exercício físico, muitas pessoas focam muito só ali no movimento de levantar peso, na parte de academia, musculação, ou se não spinning, né? Mas existe toda essa gestão por trás, né? Você, como proprietário de academias, como que é o mercado das academias atualmente? É um mercado interessante? Está em movimento? Olha só, essa pergunta é bem legal, porque na minha época era possível, né? Você formava em educação física, abria um negocinho ali sem entender nada de gestão e começava o negócio. Hoje em dia, eu acredito que vários anos depois, né, com bilhões de reais já investidos na área de fitness, de academia, é assim, muito difícil você entrar no mercado sem alguma noção de gestão, sem estar com um planejamento estratégico mais bem feito. Então, o mercado hoje ele tá interessante. Mais recentemente chegaram as academias, já nem é tão recentemente mais, né? Acho que uns 10 anos para cá. As academias classificadas como low cost. São academias de custo baixo, que tem uma estrutura muito grande, né? A Smart Fit hoje é a maior da América Latina, Sim. né? Que representa bem esse segmento aí de low cost. Estrutura muito boa e a intenção deles é popularizar a atividade física, então eles colocam muita gente para dentro, são academias cheias, lotadas, e com preço mais baixo. Tem as academias de luxo, né? As academias de shopping. Aqui em BH tem a Bodytech, que nem é de BH, é nacional. Sim. É uma academia que tem muito serviço, é tudo mais luxuoso, mais requintado. Tem as academias de nicho, que são específicas, né? Academias só de capoeira, só de yoga, só de pilates, né? De Legal. serviço único, De lutas também só de incluem nessa área lutas, até também? de uma luta específica, né? Só de Sim. jiu-jitsu ou de várias lutas. E tem as academias tradicionais, que são aonde as nossas academias estão inseridas, né? Academia que tem várias modalidades, oferece serviço ali, nem tanto, nem uma quantidade tão gigantesca, nem tão enxutinha quanto as low costs. E a gente tenta nos diferenciar pelo diferencial mesmo, pela conexão, pela entrega de serviço ali, pelo acompanhamento legal. A experiência do cliente também, né? Eu vejo que essas academias tradicionais têm esse diferencial do cliente ele ter um contato às vezes até mais próximo da academia. Sim, nós fomos obrigados a melhorar, né, profissionalizar mais. A gente ficou no meio do caminho, assim. Tinha as academias cobrando baixinho lá e oferecendo estrutura muito boa, e tinha as academias chiques, mas que são grandes demais, não consegue oferecer tanta pessoalidade, tanta conexão com os alunos. Então a gente está no meio do caminho, quem está no meio do caminho leva mais pancada, né? Então hoje, assim, a gente tem a obrigação de entregar um serviço melhor, porque senão a gente não consegue ficar no mercado. É isso aí. E quando você fala de gestão, né? Toda essa trajetória de estudo, de conhecimento adquirido e, é claro, também de experiência. Como você vê o mercado daqui a alguns anos? O futuro desse mercado? As tendências também, né? Poxa,
prever o futuro do mercado hoje é um belo desafio, né? Porque é tanta novidade, tanta coisa acontecendo, né? Nós estamos sendo assolados com tecnologia, né? Então eu continuo acreditando que a atividade física, assim, é a saída. Pô, não tem jeito de fugir da tecnologia, do smartphone, do computador, dos robôs, mais ainda então a gente precisa de movimento, de atividade física. Então eu acho que o mercado ainda tem bilhões a se desenvolver pela frente, vai crescer cada vez mais, mas para os profissionais, né? Excelente, isso é interessante. E, Márcio, me conta em relação à parte de profissionais. Você acabou de falar aqui, né, sobre profissionais. Como que funciona para uma pessoa hoje que está na sua situação de alguns anos atrás, no ensino médio, pensando assim, nossa, será que eu vou atuar nessa área? Será que eu vou para o mercado de como personal, ou às vezes como um professor de educação física? Qual dica você daria para as pessoas que querem ingressar nesse mercado? Olha, a dica é comece, né? Entre numa faculdade, estude e pratique, sabe? Assim, eu vejo muita gente querendo trabalhar com musculação, mas que nunca fez um estágio, que nunca experimentou. Então, assim, a gente não acredita no aprendizado pela teoria somente, né? Teoria é ótimo, tem que estudar mesmo, mas a gente precisa praticar. O tempo todo ali experimentando, testando. Eu falo que você saber toda a teoria do emagrecimento e nunca ter tentado emagrecer alguém, é a mesma coisa que tentar aprender a dirigir só pelo manual, assim. Você pega o manual, aí você entra no carro e sai dirigindo. Muito Não dá. dificilmente, né? Provavelmente você vai ter que dar umas erradas, dar uma batidinha, passar um aperto, aí sim você vai aprender a dirigir. Atividade física, mesma coisa, prática. A gente precisa praticar. É isso aí. E falando dessa parte de prática, já que você deu uma dica aí para os profissionais que querem ingressar nessa área, qual dica você dá para as pessoas que precisam praticar mais, já sabem que o exercício é útil para o dia a dia, né? Eu comecei com essa pergunta, mas agora eu queria algumas dicas práticas, assim. Ao longo dessa trajetória, dessa jornada como proprietário, você já deve ter conversado com vários alunos que sabiam da importância, mas mesmo assim não praticavam, não estavam em movimento. O que que você percebeu nesse período que a pessoa ela pode desenvolver? Quais dicas, né, você pode dar para a pessoa se desenvolver e ter mais consistência? Olha, são várias dicas. Vamos tentar pegar as principais aqui também. A primeira delas, assim, atividade física, para quem não tem o hábito, para quem nunca teve esse hábito de fazer, não é fácil. Parece que é fácil, às vezes você fica empolgado lá, fala, esse ano vai, matricula na academia. Às vezes acontece até no final de semana, né? Na sexta a pessoa fala, segunda-feira eu começo. Aí Não é na quarta fácil. já baixa o ritmo. Exatamente. Não é fácil. A gente tem que ter consciência que para poucos, tá? Talvez para alguns seja, mas para a grande maioria não é. Em segundo lugar, o poder do grupo. A gente acha, quando está Legal. motivado, quando a emoção está alta, a gente fala assim: ah, eu vou fazer sozinho, vou comprar uma bicicleta, vou pôr na minha casa lá e vou pedalar todo dia. Estatisticamente, você está fracassado. Assim. Bicicleta dentro de casa normalmente vira cabide, né? A gente pendura toalha, e tal. Funciona pouco. Até correr, que é na rua, que é na trilha, no ar livre, assim, se tem um grupo, é muito mais fácil. Incentiva, né? A pessoa tem mais um incentivo a alguém ali, nem que seja aquele amigo que isso, você não É, vai hoje e tal. na época que eu escalava, um colega nosso falava muito assim, entre outras coisas, a gente escala. Porque se você não está com vontade de escalar, você vai, dá risada, fica lá conversando. Na hora que você menos assusta, você vai lá e está escalando um pouquinho, pelo menos um pouquinho também. E aí você mantém sua regularidade, você Legal. vai para encontrar as pessoas. Então, assim, o grupo é muito importante. Ninguém deve menosprezar o poder do grupo. O grupo ajuda muito. Ah, porque eu dou conta sozinho. Tá, mas estatisticamente não é assim que funciona. Pela sua experiência também, né? Não é uma boa dica a pessoa achar que vai resolver sozinha. Muito difícil. Alguns conseguem, mas é a minoria, né? Eu vejo que até é muito do perfil, né? Cada um tem um perfil, uma forma de lidar. Por exemplo, você falou que você sempre se manteve em Sim. movimento, precisava desse movimento. Tem gente que já tem um ritmo diferente e para isso ele precisa de um incentivo, porque às vezes o grupo pode ser ideal. Sim, e na minha época, quando eu era menino, era assim: meninos jogavam futebol e meninas jogavam queimada ou vôlei. Ponto, assim, não tinha muita opção. Hoje em dia, puxa, você não conseguiu fazer academia lá, você achou chato, monótono, musculação? Na própria academia, tenta fazer yoga, tenta fazer pilates, vai experimentando, não tenha pressa, né, paciência. Tenta correr, tenta pedalar. Em BH tá cheio de grupo de ciclistas, né, de trilha, de Exatamente. cidade. Tem dança, meus filhos dançam. Meu menino, desde novo, desde 9 anos, ele dança assim. Nunca falei nada de dança com ele. Ele foi lá, dançou, gostou, Descobriu. virou dançarino, Que né? Quer legal. trabalhar com isso, gosta disso.
E nem é lá na academia, ele não faz nada lá na academia. De vez em Olha quando ele só. vai lá para malhar um pouquinho, mas ele gosta de dançar. E a minha menina é a mesma coisa, E ele virou professor de dança também? já tá dando aula. Que legal, puxou a tradição da família em mais uma área diferente, né? Sua mãe, Sim, professora de português, você, professor de educação física e seu filho, professor de dança. Que legal. sem eu nunca ter falado nada com ele, assim, tudo pelo exemplo, não sei, sei lá de onde ele tirou, né? Muito legal. E sobre as dicas, então, ainda além do grupo, né? O poder do grupo, Para facilitar o grupo, horário. horário, Quem pode fazer qualquer horário, não faz em horário nenhum. rotina. Rotina conta muito? Demais, assim, sabe aquele negócio, vou matricular na musculação que eu posso ir qualquer hora. Estatisticamente, você tá na fase do lado ruim. Você tá do lado que não vai praticar exercício nenhum, provavelmente. É, Ou muito pouco. hoje eu tava dando aula na academia lá de manhã e o cara falou, olha só, são sempre as mesmas pessoas. É o grupinho lá do funcional aqui, o grupinho da piscina aqui, da hidroginástica, o grupo lá da musculação, a turma de sempre, são os mesmos, assim. Você acaba indo para encontrar as pessoas, fica mais leve o exercício. O maior inimigo de academia é o fone, sabe? O Ah, pessoal é? acha que vai botar um fone ali, vai ficar lá Gente, escutando. e é tão comum hoje, né? A gente vê tantas pessoas, às vezes a gente para em uma esteira aqui, você olha para um lado, tem uma pessoa de fone, olha para o outro, tem outra pessoa de fone, e você vai, A né? estatística de renovação dessas academias tradicionais é de 30%. A cada 100 pessoas que entram na musculação, 70 saem. E nos Olha primeiros só. 3 meses. Então é muito rápido, assim. A gente tem que tentar uma coisa diferente. E o fone é um grande inimigo. Porque ele fica ali, ele te deixa mais isolado, você não interage, vai desistir. Então, o horáriozinho marcado, eu gosto muito do horário da manhã, para empresário, para quem tem a vida muito cheia de imprevisto, para quase todo mundo, né? Porque de manhã você acorda e vai. A academia, as academias, né? Elas abrem a partir de qual horário? 6 horas da manhã. 6 horas, ou seja, para quem já tem aquela vida corrida, vai começar 8 horas da manhã, um pique de empresa, Sim. empresário ou um funcionário de uma empresa, ele já pode chegar lá 6 horas. Essa turma das 6 é uma das turmas mais fiéis que tem nas academias. É o pessoal que rala o dia inteiro ali, que tem rotina, que é disciplinado. Para acordar 5 horas para malhar às 6, Sim. você tem que ser disciplinado. Se você é disciplinado, vai embora. E é a pessoa que sabe o que quer também, né? Porque ela sabe, já entendeu o benefício e ela tá dedicada ali a alcançar o objetivo, né? Sim. Você comentou então sobre o poder do grupo, a rotina. Mais alguma dica? Poder do grupo, a rotina. Eu lembrei de uma aqui que eu ia te perguntar. O sono interfere? Sono demais. A gente, a gente confia muito na força de vontade, né, gente? Força de vontade cansa também. Então, assim, você dormiu mal, se alimentou mal, você passou o dia cheio de estresse, fez várias coisas. No fim do dia, você tem que malhar. Poxa, O você cara vai estar literalmente quebrado. é o deus da força de vontade, né? Assim, esse ciclo tem que ser todo corrigido, assim. Nas escolas a gente vê isso, né? O pai coloca o menino na escola e quer que a escola resolva o problema do menino lá, que o pai não dá conta. Nas academias é a mesma coisa, assim, a gente não consegue resolver se você está com a vida toda atrapalhada. Nó, E o faz sono sentido. é o melhor suplemento, né? As pessoas perguntam muito, o que que eu tomo? Poxa, toma um chá de cama, Chá de cama. né? Dorme, cara, descansa, chega final de semana, descansa. A outra dica que eu ia falar, lembrei que agora é a paciência. Paciência. Eu treinava corrida, eu estava no DI ali com os corredores mais da pesada, assim, os caras que ficavam olhando lá. O cara um dia soltou essa lá, ele falou assim, poxa, que legal, só tem 3 anos que eu estou treinando, e eu estou super bem. Daqui a 3 anos eu vou estar, não, excelente. Então o prazo na cabeça do cara é de 6 anos. Olha que coisa, assim, em academia a gente vê o contrário disso. O cara vai segunda, terça e quarta, na quinta ele já está na balada, não volta mais, Ritmo de vida chega o sai final de do padrão semana, total. chega final de semana, ele fala assim: não, segunda-feira eu vou lá e recupero tudo. Nó, Isso é outra coisa, assim, a gente não consegue recuperar uma alimentação avacalhada compensando lá com exercício. sim. Isso já abre uma outra pergunta aqui, né? Que é Sim, muito comum, o tal dia do lixo que o pessoal fala muito, né? E, nossa, eu já ouvi essa assim expressão, é né? comum. Eu vou comer certinho aqui, me alimentar bem, tudo balanceado de segunda até sexta, e sábado eu entorno o balde, e aí no domingo ele começa a voltar a tentar recuperar. Isso existe? Isso aí é muito comum Não, no ambiente de existe, academia? existem até nutricionistas às vezes que fazem Recomenda? isso, recomendam, mas eu acredito mais no equilíbrio, sabe? Sim. Então, assim, quando a gente é novo, o dia do lixo é legal, é o seguinte, se você tirou um dia ali que foi terrível e tal, poxa, no dia seguinte começa de novo, assim, vamos lá.
de novo, vamos tentar, tal. Eu gosto muito de uma técnica do calendário, sabe? Você vai marcando ali todo dia que você se programa, fala, poxa, vou fazer um desafio de 30 dias. Durante 30 dias eu não vou comer lixo nenhum. Você escolhe lá qual que é o seu lixo problema, né? Para uns é bebida, para outros é Sim, fritura. Cada dia que você não comer, você marca o xizinho no calendário lá. Se pulou um dia, não pode, tem que começar tudo de novo. Você tem que completar 30 dias. gostei da dica, viu? Eu Apesar que eu não sou garanto, adepto do dia do lixo, eu sim, também acredito mais no equilíbrio, mas isso aí ajuda a criar uma rotina. ajuda. Para as pessoas, então, que têm aquele senso de realização, eu adoro isso. Eu já Sim, fiz desafio 30 dias com várias coisas. Eu adoro olhar para o meu calendário e ver ele cheinho lá. Não, estou conseguindo. E aí, depois de 30 dias, gente, tudo fica mais fácil, sabe? Já pegou o hábito, você vai acostumando. E é isso. muito legal. Ou seja, então, dormir bem, mas também a pessoa ter equilíbrio. Você comentou sobre a última dica, né? Equilíbrio, porque não dá para deixar tudo para força de vontade. A gente precisa dormir. Alimentação. Recentemente eu tive uma gastrite, questão de pandemia, puxa, um iníciozinho de uma gastrite. E aí parei de tomar café, tirei vários alimentos lá. Uma vez eu fui correr no domingo à tarde. Domingo, normalmente, você vai correr à tarde, você está naquela preguiça, né? Aquela coisa ruim. Na hora que começa a corrida, não rende. E eu comecei a correr, falei, gente, não senti nada hoje. Já corri, assim, como se eu já estivesse correndo. Já entrei no equilíbrio, já no início da corrida. E eu fui pensar depois, falei, gente, alimentação. É super comum, segunda-feira a gente está derrubado, né? Sim, O que a gente fez no final de semana? Alimentou mal pra caramba, muitas vezes, sim. abusou da balada. Não tem jeito, a segunda-feira vai ser ruim. Os treinos de segunda ou terça, quando você errou muito, fez muito lixo no fim de semana, normalmente eles são difíceis. E o corpo cobra, né? Não vai ter como a pessoa achar que vai ser num ritmo normal. E é até interessante, eu já notei isso. Algo que eu fazia 5, 10 anos atrás, hoje em dia não é a mesma coisa. Se eu tentar virar uma noite aí trabalhando, mexendo com alguma coisa, não tem como. O corpo no dia seguinte, o restante da semana, na verdade, ele vai sentir. Eu não sei se isso é científico, mas eu já ouvi um médico falando uma vez que para recuperar de uma noite sem dormir, a gente precisa de 7 dias. Eu já Ou ouvi isso seja, também. você saiu na sexta, chegou de madrugada em casa, dormiu muito pouco, você vai precisar chegar no outro final de semana para você estar inteiro de novo. E aí já era, né? Porque na sábado você sai de novo, pronto. Já não É, tem mais jeito de aí, recuperar. aí a pessoa, se ela não tomar cuidado, ela entra em um ciclo, né, necessário de parar e repor Sim. essa energia, repor, reorganizar a alimentação. E eu até ouvi um podcast até recente comentando sobre isso, sobre hábitos, bons hábitos que definem o dia da pessoa. E a pessoa do podcast, ela comentou que existem os hábitos angulares, às vezes um hábito que determina o restante da semana ou do dia dessa pessoa. E eu descobri que para mim é o sono. Quando eu durmo bem, a semana é excelente, né? Mas quando eu não durmo bem, ele vai ter algum impacto durante essa semana. Para você, você tem algum hábito que determina bem a sua semana, assim, que faz toda a diferença para você? Muitos hábitos. Descansar 1 hora por dia, um dia por semana, um mês por ano, assim. Isso é essencial, sabe? Pra Como gente. é que é essa conta? Eu achei interessante. 1 hora por dia, um dia por semana, um mês por ano. Um mês por ano. Realmente se desligar da rotina e descansar. Eu tenho muita dificuldade para parar. Toda vez que eu tenho que sair de férias, eu falo, nossa, eu tô no embalo aqui, eu tô me movimentando, assim, eu tô na inércia ali, naquele movimento louco, na inércia do movimento, né? A gente pensa em inércia Sim, parado, não, eu tô indo no seguindo o embalo, fluxo. seguindo o fluxo. E aí eu marquei as férias, pum, parei. Aí para voltar, aí eu tenho dificuldade de voltar. Falo, nossa, que preguiça. Mas depois que eu volto, passo uns diazinhos ali de adaptação, aí eu viro o diabo da Tasmânia de novo, assim. Aí eu tenho muita energia. E isso é interessante porque esse descanso, né, esse baixar o ritmo, eu uso muito essa expressão. Não, tô precisando baixar o ritmo. Eu tô precisando me desligar de alguns padrões para distrair a cabeça, distrair a mente e repor essa energia. Mas esse descansar, ele tem impacto assim de muita qualidade, porque muita gente acha que o ritmo é só trabalhar, trabalhar, trabalhar que vai alcançar o resultado. É a história do lenhador, né? Assim, se você só corta a árvore, não amola o machado, o cara que para lá, fica molando, ele vai fazer muito menos esforço, vai cortar muito mais rápido. Isso é essencial, né? No livro do Nuno Cobra, né, que era o personal do Ayrton Senna, acho que eu li há muitos anos atrás, o que ficou para mim muito forte é a história do sono. Ele fala isso o tempo todo. História do sono? Conta aí pra gente. Que ele fala que ele curou o colesterol de muito executivo só mandando o cara para a cama 8 horas da noite. O cara tinha É colesterol mesmo? alto, falei, cara, só dormir. E o cara, poxa, mas eu não consigo dormir. Ele fala, não, vai para a cama e fica lá. Deita lá e fica lá.
E que muita gente, essa é a história do livro, né? Muita gente melhorava o colesterol só dormindo, mas a lógica é muito interessante, é isso aí. A gente precisa descansar. Qual que é o autor e o livro, só para já ficar de Nuno dica aí? Cobra, eu esqueci até o nome do livro. Ele Nuno foi o Cobra. personal do Ayrton Senna. Muito bom, já fica de dica para você que está assistindo o podcast, né? Pesquisar, porque a Ayrton Senna já é uma referência assim, nacional, né? Oh, Eu tenho alguns clientes que têm até uma réplica do capacete, né? Até já participou aqui do podcast, Felipe Ferreira, abraço. E ele é apaixonado assim, com a história, a biografia do Ayrton Senna. E eu já ouvi falar sobre o médico dele, personal. personal dele, Sim. né? Eu já ouvi falar sobre uma biografia. Eu não sei se esse livro é uma biografia dele. Como que funciona? Não, isso Sobre o que que ele trata é o nesse livro? personal falando o que que ele fazia para treinar os alunos dele, no que ele acreditava e tal. E ele fala do sono o tempo todo. Ele fala de descansar, descansar, descansar. A importância do sono. Então, entre os seus hábitos, sono, mais alguma dica que Sono, se. eu até parei de escalar por causa disso, sabe? Assim, eu senti, o esporte é muito legal para autoconhecimento, né? Meus finais de semana eu chegava sábado de manhã, entrava no carro, ia para Serra do Cipó e passava 2 dias escalando lá. Acabava que à noite a gente ia fazer uma musiquinha também, tocar. E aí era muito legal, era muito gostoso. Tinha natureza, tinha movimento, mas não tinha descanso. Pega o carro, volta, segunda-feira já está em cima. Hoje em dia não. Eu saio para correr de manhã, corro 1 hora ali de manhã, já volto para casa, durmo depois do almoço. E aí eu tenho tempo de trabalhar, de visitar as pessoas, de ler, de fazer várias coisas que a escalada não me permitia. E eu tenho muita Legal. saudade da escalada, mas a gente Era um vai ritmo adaptando, né? diferente. Outro ritmo, a gente vai adaptando. E você falando isso, eu vejo assim que é um autoconhecimento também, né? Cada pessoa tem um ritmo e quando a pessoa se conhece, por exemplo, você falou sobre, apesar de amar a escalada, né? Gostava muito dessa rotina, desse ritmo, você descobriu uma forma melhor para você. Achei um caminho, né? Em vez de ficar reclamando, parado, poxa, não consigo, não tem tempo, não sei o quê, vou procurar uma coisa aqui que funcione. Tem um caso interessante na academia que chegou uma aluna lá e ela chegava na academia sempre assim, desanimada, com aquele jeito assim. Um dia eu parei lá no corredor e falei aqui, você sofre muito para vir fazer exercício? Assim? É muito difícil para você? Era perceptível Era, nela. notório. Médica, assim, né? A princípio bem de vida e tudo. É. Aí eu falei, ó, faz o seguinte, sai, procura outra coisa. Tem tanta opção hoje em dia, né? Vai pedalar, vai patinar, vai nadar, assim, nossa, tem muita opção. Não fica, senão é sofrido, né? Assim, não precisa ser sofrido. É difícil fazer atividade física regularmente, mas sempre existem caminhos. Eu lembrei de outra dica aqui falando disso. Ó. Fazer ginástica não precisa ser muito tempo. A diferença entre fazer pouco exercício e muito exercício não é tão grande para a saúde assim. Se você fizer um pouco, sua saúde já vai lá em cima. Agora, a diferença entre fazer nada e fazer um pouco é gigantesca. Então, quem não faz nada, nossa, está muito, muito pior do que quem faz um pouquinho. Olha E só. às vezes quem faz muito está pior do que quem faz pouco. Porque começa também a usar o exercício de bengala, né? Para escorar ali outros problemas que tem na vida, né? Sim, é Tem- quase como uma fuga também, né? Às vezes deixa a vida de lado por conta até de um exercício. Pois é, não tem esse negócio de compensar, comi muito, vou lá segunda-feira, vou detonar na academia, assim, não é isso. Vai lá, faz um pouco e tenha paciência de esperar agora seu corpo equilibrar de novo. Agora, isso não vende, né? Assim, não é. É difícil ter paciência, né? No mundo desse de hoje. É, Então, a gente falou agora há pouco, né, sobre. Você comentou sobre um amigo, eu acho, né, que planejou, né? Ele tinha 3 anos que estava é, treinando. treinando e com a expectativa de 6 anos para alcançar um nível legal, de excelência. Mas em uma sociedade tão imediatista, que às vezes as pessoas querem uma semana treinar e já ter um resultado na academia, fazer uma ginástica e já se sentir melhor, é, como que você tem visto isso, né? Como que as pessoas contornam isso? Existe alguma forma de incentivar as pessoas a baixar esse ritmo também e falar, opa, foco no longo prazo, foco no resultado, né? Não só no imediato. Olha só, a sociedade é assim, né? Está assim. Porque a gente pode tentar fazer a nossa parte com quem está do nosso lado ali. Lá na academia, o que a gente fala muito, até com os professores? As pessoas entram na academia com um objetivo definido. Ah, quer emagrecer, quer ficar forte, quer melhorar o colesterol. Em geral, é estético, né? Quer melhorar a estética. Esse motivo não segura elas lá. Elas não vão ficar por esse motivo, mesmo que elas consigam. Então, o cara entra querendo emagrecer 10 quilos, ele emagrece os 10 quilos, ele sai a si mesmo.
Poxa, Márcio, mas então como é que o cara fica então? Ele fica se ele se inserir num grupo. Se ele se sentir parte de um grupo ali, ele começa a ir porque ele gosta das pessoas, porque ele gosta daquele horário, ele gosta de estar ali, pronto. Isso segura ele na academia. Tem que ter algo além só do exercício em si. Tem que ter um motivo mais nobre, tem que ter essa sensação de grupo, porque pelo objetivo estético, por exemplo, o motivo é pobre, ele não segura ninguém na academia. Aí o cara vai ficar saindo, Que é entrando, passageiro, né? vai ficar saindo, entrando. Às vezes até a meta da pessoa, se for um motivo só estético ou um motivo específico, ela pode alcançar, passar rápido, ou às vezes não alcançar também. E quando a pessoa tem algo a mais, às vezes o grupo, por exemplo, tem um significado além, né? Que a pessoa se tem mais incentivo. A pessoa vai se incentivar mais. É. A pessoa pensa assim, ó, a mulher fala assim, poxa, eu vou entrar na academia porque minha amiga tá magra, eu também quero ficar magra. Pouca chance de dar certo. Ah, não, vou entrar na academia porque minha saúde não está tão legal. Opa, melhorou as chances. Ah, vou entrar na academia porque eu quero ter uma velhice com os meus filhos precisam de mim, eu preciso estar bem para eles. Opa, essa aí é um motivo bem mais nobre que tem muito mais chance de funcionar. Com certeza essa pessoa está até mais disposta a fazer diferente do tradicional, procurar um negócio que realmente ela vai conseguir. Legal, e já fica a dica para você então que está assistindo ou ouvindo esse episódio do BH Podcast. Qual o seu motivo para fazer exercício físico, para se movimentar, né? Eu gostei dessa expressão mais nobre, porque quando a pessoa tem quase que um propósito, né, de vida assim, olha, eu faço exercício por conta desse motivo. Fica mais fácil, fica mais leve e até prazeroso ela se exercitar e se movimentar. E Márcio, além do motivo, me conta aqui em relação à academia êxito. Quais são as opções? Você falou que são várias opções e às vezes a pessoa não quer só fazer um exercício, uma ginástica, né? Quais são as opções que a academia êxito oferece hoje para o público dela? Nós temos as modalidades tradicionais, né? O que a gente fez é o seguinte, a nossa musculação hoje, por exemplo, não chama musculação mais, a gente chama X-Move, é um método que a gente tem lá. E X-Move, legal. qual que é a diferença do X-Move da musculação? A gente tem algumas máquinas, não muitas, e a gente trabalha na história da construção do movimento, sabe? Porque outra coisa comum é o cara ir para a academia, ele quer ficar forte, ele quer fazer agachamento pesadão. Você pede ele para agachar uma vez, ele desalinha todo, sabe? O joelho vai para dentro, a coluna entorta. Fala, poxa, como que esse cara vai agachar várias vezes com muito peso nas costas se ele não consegue nem fazer o básico? Que qualquer criancinha faz, né? Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta resgatar os padrões que a gente perdeu ao longo da vida, de agachar, de ter flexibilidade, de movimentar dentro de um padrão de movimento legal, para depois a gente fazer exercício. Dentro desse contexto de ambiente gostoso, de acompanhamento, né? Porque o padrão das academias tradicionais é um professor e 1 milhão de alunos, né? Então, a gente tem mais professores, a gente acompanha mais. Se o aluno não quiser fazer ficha, nós ficamos felizes, porque a ficha é um fator de desmotivação. Assim, você chega lá, você pega aquela ficha, seja no celular ou no papel, todo dia é a mesma coisa. É um Isso é muito peso para a chato. pessoa quase olhar aquilo assim e falar, hoje de novo é Isso é isso. chato. Isso, estatisticamente, não funciona. Então, o nosso método, você chega lá e fala, eu quero diferente. Todo dia vai ter uma coisa diferente. A gente tem um outro programa lá que é um estúdio dentro da academia, a gente chama de Nexo. Esse só tem 4 alunos com professor no máximo. Então é um ambiente mais controlado, é como se fosse um Pilates, assim, só que com a pegada mais da educação física. O Pilates também é da educação física, mas tem, né, muitos fisioterapeutas trabalhando nessa linha. Que é um negócio legal para dores, para você ter uma qualidade de vida legal, para você ser mais bem acompanhado ainda. A gente tem um Pilates, que é uma atividade fantástica, eu adoro, recomendo, assim, nossa, para quem está parado há muito tempo. Hoje mesmo um amigo me ligou perguntando dica, eu falei, cara, faz Pilates, dá uma reequilibrada no seu corpo, sabe? A gente tem yoga, que é uma atividade, eu não sei hoje, mas antes da pandemia era a atividade que mais crescia no mundo. Legal. Das academias, a modalidade que mais estava em alta, que na minha opinião já são as pessoas tentando resolver esse problema de muita tecnologia, de muito estresse, né? Yoga é um negócio que trabalha corpo e mente. Exatamente, conectar o corpo e a mente. Isso aí. A gente tem a hidroginástica, que é uma atividade fantástica para quem tem dor nos joelhos, por exemplo, que a água diminui essa pressão nos joelhos. Os idosos adoram a água quentinha, relaxa, né? Não é só para idosos, mas idoso adora. A gente está fortemente agora crescendo com a natação para bebê.
que Que é outra legal. coisa super legal, né? Meus meninos com 2, 3 meses já estavam dentro d'água lá na piscina comigo. E é algo que E, leva pra vida, né? Porque puxa, é bem diferente depois de entrar na natação com 10 anos, 15 anos de idade. sim. A natação para bebê tem um negócio muito legal, que é a conexão do pai com o filho ali, né? São os dois dentro d'água, o pai tem que entrar. E aí gera um momento que está faltando hoje na vida das famílias também, né? Pai e filho, ou mãe e filho, assim, é super legal. É muito bonitinho, assim, o pai que vê, poxa, nós temos um vestiário lá só para crianças, tem bichinho para todo lado, tem vaso pequenininho, tem tudo pequenininho, muito legal. E eu acho que esse é o principal, assim, é tudo, Diversas opções, né? Ou muitas seja, não opções. tem desculpa pra falar assim, ah, não gosto dessa área, tem diversas outras pra experimentar e conhecer. Pode até falar que não gosta, mas tem que passar por um monte de coisa lá. É isso, eu achei interessante, principalmente esse nexo. Como Sim, é que é? Funciona como se fosse um estúdio, porém são 4 pessoas e um professor direcionando as atividades. o Nexo veio disso aqui. Olha que interessante. Isso foi bem legal que eu esqueci de falar quando eu estava falando de academia tradicional. O modelo de academia vem do fisiculturismo. Então, no Brasil, lá Sim, pelos anos 70 e tal, o pessoal entrava na academia, os caras queriam ficar puxar fortões e peso. tal, puxar ferro É, mesmo. puxar ferro. E aí, as pesquisas foram aparecendo e todo mundo foi vendo que, poxa, o negócio é bom. Né? Não precisa ser para ficar grandão, não precisa tomar anabolizante, mas ganhar massa muscular é muito bom para a saúde. Então, o mercado foi crescendo, foi crescendo. Só que ficou o padrão antigo. Ficha, 3 de 10, 3 de 15. Isso é terrível, né? 3 de Eu 15. achava que só eu que não gostava disso. Tá começando a ser libertador aqui agora. Eu tô pensando assim, não, que bom que não é só eu. Pois é, isso é muito chato. Pô, 3 de 10 e funciona pouco, porque estatisticamente a pessoa não vai conseguir. Então, esse modelo veio do fisiculturismo. Aí as pessoas entram na academia e falam assim: poxa, eu quero que você monte minha ficha, me acompanhe, me dê atenção, me ligue se eu não for, faça um monte de coisa dentro de R$ 100. Não tem jeito. R$ 100 não cabe esse tanto de coisa aí. Então, você pagou lá numa academia low cost um preço mais barato, você vai ter uma estrutura boa e vai ter boas máquinas. Ponto. Acabou, acabou aí. É isso aí. E a gente começou a observar que o Pilates, a renovação era muito boa. De 100 alunos, 90 renovavam. Eles não saíam, porque tinha o grupo, tinha mais Sim. atenção, tinha mais conexão com o professor ali. E, gente, Pilates é legal. Vamos criar um negócio parecido com Pilates, mas com uma pegada mais de exercício físico tradicional ali. Então, e aí nós começamos a conversar, juntamos a equipe da academia, e aí veio a ideia, poxa, vamos fazer essa atividade para 4 pessoas. Como é que nós vamos chamar isso? Ah, o que a gente quer? Ah, nós queremos conexão. Nexo é isso aí, é vínculo, ligação, Nexo. né? Legal. Então, não tem nexo, né? Não tem ligação. Então nós criamos o nexo. E aí, poxa, deu super certo, assim. Então quem quer, nós estamos tentando hoje, assim, atingir todos os gostos, sabe? Não tem desculpa. Ah, vocês não me dão atenção. Então vai lá no Nexo, lá você tem mais atenção. Mesmo assim, no Xmove a gente já tem muita atenção. Ah, eu não gosto de ficar lá sozinho no salão perdido, eu não gosto daquele negócio da ficha, eu não sei o nome dos exercícios, não precisa de ficha. O professor vai te atender lá. Idosos, a gente tem hidroginásio. Só de produto para idosos, a gente tem o Nexo, que é ótimo para idosos. A Que é um gente grupo tem. focado para idosos também, eu Juntos imagino, idosos né? ali, gera um Legal. grupinho, fica No legal. ritmo de cada grupo. Cada um, assim, lá no Nexo, cada um faz o seu, assim. Faz junto, mas é cada um fazendo o seu. É igual o Pilates. Legal. Tem 4 pessoas ali, mas está cada um resolvendo o seu problema. A gente tem a piscina, que os idosos adoram, assim, tem muito idoso. A gente tem o Pilates, muito legal. E hoje nós já temos lá a ginástica para idosos de graça. Um trabalho comunitário que a gente faz lá. Então, Que legal. segunda e quarta, 9 horas da manhã, pode ir lá, é de graça. Tem que fazer inscrição lá, mas não precisa pagar nada. Tá lá. E nós estamos criando agora uma opção intermediária ainda, que é uma ginástica coletiva, que vai ter mais pessoas, mas para idosos, assim, porque idosos, nós tá chegando aí, né? A turma tá chegando, cada dia nós estamos mais, né? Então, assim, nós estamos já atrasados nesse assunto, inclusive. Assim. A gente precisa investir nessa área porque ela vai crescer demais. O mercado fitness, você me perguntou, ainda Sim. tem muita coisa pela frente para os idosos, assim, essa população não para de crescer, né? Muito bom. Até é interessante a gente abordar isso, mas antes, até concluindo, né? Ou seja, para todas as idades tem opções. É Todas só a as pessoa idades. chegar, entrar em contato e saber assim, olha, eu quero me movimentar, eu quero fazer um exercício físico, eu quero cuidar da minha saúde, ter mais qualidade de vida. Entre em contato com a Academia Êxito e pergunta, conversa, né? Vai ter alguém disponível lá para, quem sabe, indicar para ele qual é a melhor opção também? Sempre alguém disponível. A gente tem vários professores, né? Mas hoje, grande parte da minha semana já é treinando toda a equipe. Então, por exemplo, sexta-feira agora, eu estou lá dando treinamento para a equipe de vendas, porque elas precisam entender esse discurso e ajudar as pessoas nisso.
Muito bom, excelente. E voltando a esse assunto, principalmente para a população idosa, que tem crescido não somente no Brasil, mas no mundo, né? A população no geral ela tem envelhecido mais, a qualidade de vida tem aumentado para o público idoso. E como que vocês se adaptaram, né, nesse movimento, além das opções que você acabou de citar, é uma tratativa diferente, né? Porque eu vejo muitos idosos que reclamam, às vezes assim, ah, essa academia aqui não me entende, não entende meu ritmo, lida muito com o público jovem. A Academia Êxito hoje consegue atender esse público de forma atenciosa e gerando uma qualidade também? Essa pergunta é ótima, né? Porque, de novo, o modelo de academia veio dos fisiculturistas. Ficha, imagina, o idoso chega lá, 3 de 10, 3 de 15, não sabe mexer na máquina, assim. Aumenta Não o é isso. peso. No nosso X-Move, que é esse programa que a gente não chama de musculação porque não é musculação, a gente está muito focado na funcionalidade, né? Então, máquina é muito legal para você desenvolver forças específicas, mas ela não trabalha o conjunto, assim, a funcionalidade é diferente. Então, o idoso ele precisa sentar, reaprender, sentar no chão, levantar, agachar, né? Tem um monte de idoso que não consegue agachar nada, Sim, assim. verdade. Pegar uma coisa no alto. Então, todo o trabalho nosso lá, técnico, hoje está voltado para ajudar esse idoso. Hoje a gente estava explicando para uma cliente lá por que a gente não tem tanta máquina. Porque nós não queremos muita máquina, que a gente quer trabalhar mais as funcionalidades, resgatar os padrões, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso é a parte técnica. A parte comportamental é tudo que a gente acredita, né? A nossa música é baixa, não toca música alta, porque também o modelo fisiculturista é É, batidão e é joga isso peso aí. no chão. Não jogamos peso no chão. É todo mundo, muito treinamento para receber os idosos com paciência. E o idoso é muito difícil ele ir. Depois que ele vai, é muito difícil ele sair. Sim, porque ele também é um público que já entendeu a qualidade que a academia, que o movimento tem de benefício para eles, né? O impacto que dá de forma positiva. E, Márcio, agora uma pergunta interessante, né? Não somente para os idosos, mas para esse público em geral que às vezes está sentindo uma dor nas costas, tipo eu hoje aqui, né? Comentei com Tá aí. você que a gente ia falar sobre movimento e eu vindo para o podcast assim, nossa, eu preciso de me movimentar mais. Para esse público que às vezes está precisando se movimentar mais, como que ele pode ter um benefício mudando esse hábito de vida, né? A gente já falou aqui sobre várias dicas, sobre várias opções que a Êxito também oferece, mas o que que você vê assim que faz toda a diferença, né? É claro que o movimento vai impactar, mas na sua visão, como que a pessoa pode corrigir às vezes uma postura? Tem muita gente que tem uma dificuldade com postura, essa questão de trabalhar com o computador muito, ou às vezes até as dores mesmo, perna, coluna, braço. Quais dicas você dá para essas pessoas? Olha, esse é um assunto vasto. Primeira coisa é, todo mundo precisa se movimentar. Não tem, eu que estou com dor nas costas, não, é todo mundo. Porque quem não está movimentando vai ter dor nas costas. Isso é fato. A gente precisa facilitar o início. O início é sempre difícil. Quase sempre, né? Para quase todo mundo. Então, assim, é igual o violão. Para você tocar violão, você não pode deixar ele dentro da capa. Você tem que deixar ele no suporte, porque você vai lá, pega o violão, está mais fácil para começar. Você pega e toca. Se você deixar dentro da capa, tá no guarda-roupa, dentro da capa, vai dar preguiça. Atividade física é a mesma coisa, assim. A gente precisa ajudar o início. Então já deixa a roupa separada, já dorme de roupa se tiver frio, se for o caso, uma roupa de Uhum. ginástica. Prepara as coisas, assim, tem uma certa organização, assim, sem organização a gente não consegue nada. Planejamento, sabe? É muito mais planejamento do que força de vontade. E aí, a princípio, qualquer movimento é bom. O que é ruim é ficar parado. Ficar parado é péssimo. Excelente. Olha só, a gente já está caminhando aí para quase uma hora de episódio de podcast aqui. E, claro, né, não dá para a gente entrar em todos os temas porque são assuntos assim super vastos, né? Se a gente for entrar em cada um, vai ser quase uma aula aqui da sua experiência e também do conhecimento que você tem adquirido ao longo do tempo. Mas voltando ao assunto interessante aqui, o mercado de academias, né? O que que você planeja aí para o futuro, quando a gente fala em relação a êxito mesmo, ou quem sabe outras opções, né? Você que já se qualificou, buscou vários cursos de qualificação, de conhecimento, agora nessa área de gestão, o que que você planeja para o futuro para auxiliar outros profissionais e, é claro, também os seus clientes, né? E amigos, né, da academia?
Olha só, essa pergunta é legal também. Mais unidades, nós não planejamos. Nós não queremos abrir mais unidades, a gente quer melhorar a nossa entrega. A nossa missão hoje é ajudar as pessoas a se movimentar. Nem precisa ser só com exercício. Movimentar é sair do ponto A para o ponto B. Sabe? É ler mais, é estudar mais, é movimentar mais, é fazer, sabe? Tentar sair de onde você está ali reclamando e tomar alguma atitude para melhorar a sua vida. Dentro disso, assim, lá na academia, excelência cada vez mais na entrega, sabe? Quebrar cada vez mais esse padrão de academia tradicional que não funciona, na nossa cabeça não funciona bem, e ir para esse tipo de academia que realmente resolve esse problema, essa dificuldade das pessoas, que é de movimento. Então, melhorar com os idosos. Idosos é um negócio que está muito no nosso radar. A gente quer ampliar a gama de produtos lá, de opções. A gente quer ter para cada situação, para cada grupo, uma opção diferente, no mínimo, assim, 3 opções, assim, pô, mais caro, mais barato, médio, assim, para não ter desculpa, sabe, do Legal. preço e tal. Mas tudo baseado em conexão e movimento. Um lugar legal que as pessoas se conectem e falam assim, poxa, aqui é diferente. Muito bom. Eu achei legal essa abordagem que você comentou agora do impacto que tem na sociedade também, né? Não é só o objetivo de visar lucro, apesar de ser uma empresa, mas vocês têm essa visão de atingir o público ali, principalmente o público idoso, que vocês estão oferecendo essas aulas gratuitas, né? Esse movimento gratuito também. E qual que é esse impacto que vocês geram na vida das pessoas, principalmente em relação ao movimento, mas o que que você vê que gera de resultado na vida Nossa, dessas pessoas? gente, é muito resultado, é difícil falar de uma coisa só assim. No dia a dia lá a gente vê o tempo todo, a gente escuta depoimento o tempo todo. Poxa, entrei aqui, nem acreditava tanto e agora eu tô assim, agora eu tô, acabou o remédio, agora acabou a dor na coluna. E às vezes é rápido. A gente é paciente, às vezes a gente até programa as pessoas para, olha, vai, vamos devagar que não é tão rápido assim. Mas muitas vezes é muito rápido e é muito legal. Você vê, você resolve o problema até de relacionamento. Pô. Se você É está com menos mesmo? dor nas costas, é mais fácil se relacionar. Se você Sim, está mais verdade. disposto, você rende mais. Assim, nossa, é muita coisa. Assim. Atividade física, eu falo que salvou minha vida e a ideia agora é essa, é ajudar as pessoas. Muito bom, Márcio. E eu vou fazer mais uma pergunta aqui, porque deve ter alguém em casa que assistiu todo esse episódio, alguém em casa, no trabalho, em algum lugar, assistindo ou ouvindo, que ainda vai dar alguma desculpa para não começar a se movimentar. Quais são as principais desculpas que o pessoal dá para falar assim, não, ainda não é minha hora, ainda estou trabalhando muito, não tenho tempo. Quais são as principais desculpas e como que a gente consegue contornar essas desculpas para essa pessoa largar o celular, deixar o computador de lado e ir se movimentar também? Primeiro lugar, disparado, sem concorrência, tempo. Todo mundo fala que não tem tempo. Só que todo mundo tem as mesmas 24 horas no dia, né? É Então, você isso não aí. tem tempo hoje, amanhã você vai ter que ter tempo lá no hospital para você sair de lá, porque você vai perder tempo lá. Não tem jeito. A gente vai ficando mais velho, a gente vê isso claramente, né? Nossa, essa frase aí, eu já ouvi ela e ela é impactante. Então, repete pra gente aqui nessa câmera aqui, como é que é mesmo? Se não tem tempo hoje, você está sem tempo hoje, você vai precisar gastar um tempo no futuro, porque o hospital, a cadeira de roda, a cama, em algum lugar desses, você vai estar preso lá, com certeza. É isso aí. E então a maior desculpa que o pessoal dá aí é falta de tempo. Falta de tempo. Ou seja, isso aí vocês já contornaram bem que a gente falou aqui no início, né? De 6 da manhã Até as 22, até as né? vinte e Em duas. bastante tempo. Segundo lugar vem dinheiro, né? Dinheiro é a mesma coisa, né? Remédio é muito mais caro do que academia, né? Fato. Remédio muito mais caro. Tempo, dinheiro, não gosto. Poxa, não gosto é a história do hábito, né? Assim, eu até entendo, você nunca fez, assim, você já fez, mas não gostou. Ou teve uma experiência ruim em outro local, né? Falou, nossa, eu não Exatamente. gosto porque eu passei por isso, fiquei com dor, às vezes fez errado. Até na nossa própria academia nós já atendemos muito mal. A gente começou no modelo padrão, assim, né? Nem sempre a gente consegue ser tão bom quanto a gente gostaria, mas isso não é desculpa, assim. Em algum lugar você vai ser bem atendido, você vai fazer alguma coisa que você goste mais um pouco, e é isso, assim. Tem opções. É Não isso aí. gostar não é mais a opção. E a opção então é se manter em movimento. Sempre, sempre. É isso aí. Pessoal, fica uma dica então para vocês. Conheçam a Academia Êxito, as 3 unidades. E além disso, né, independente de onde você estiver, às vezes você não está aqui em Belo Horizonte, às vezes você não está em Ponte Nova,
manter esse movimento, igual o Márcio comentou aqui sobre a experiência que você teve de escalada, trilha, e qual que é o nome da mais recente que você falou? Que é uma O trail running, né? Corrida trail em trilha. running. Muito legal. Eu já achei interessante, assim, eu acho que eu tenho que voltar a caminhar para depois dar uma corrida e depois ir pro trail running. É, Mas fica a dica para você, se manter em movimento, porque foi assim, um papo muito bom. Obrigado pela presença e obrigado pelas dicas aqui, viu, Márcio? eu que agradeço. Obrigado. Espero que a gente tenha mais oportunidade para a gente conversar ainda mais, né, em outras oportunidades aí, mas eu espero que você tenha gostado desse episódio. E lembrando que todo esse conteúdo também vai estar disponível lá no nosso Instagram, @bhpodcast, os melhores momentos em cortes e também lá no Instagram do Márcio. Tem algum Instagram pessoal, Márcio, que você costuma publicar também ou somente o da Sim. academia? @Márcio Êxito. Márcio Êxito, facinho de Isso, achar. fácil. Já segue lá o Márcio, segue também os Instagrams, os perfis, né, da Academia Êxito, que é Academia Êxito BP, BP, Academia Êxito Castelo. Castelo e Academia Êxito Ponte Nova. Márcio, novamente, muito obrigado pela participação aqui no BH Podcast. Prazer te receber. E para você, até o próximo episódio. Um abraço e até mais.